todos, sou Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Clartas. Estou aqui para falar do fundo Clartas Renda Fixa Crédito Privado durante o mês de abril. Então, o fundo Clartas CP fechou o mês de abril aí com uma performance de 0,92%, equivalente aí a 99,8% do CDI, então praticamente aí 100 do CDI. E acumulando no ano uma performance de 3,02, equivalente aí a 72% do CDI. Então, falando um pouquinho do mês de abril, o mês de abril continuou, né, com essa dinâmica mais negativa, né, que a gente vem observando aí no ano para o mercado de crédito. Mas, apesar disso, a dimensão, né, desse movimento foi menor, né, então a magnitude, né, da abertura desses spreads foi menor, o que fez aí com que a gente até conseguisse rodar aí, enfim, no CDI, né? Então, lembrando, lógico, é uma performance aquém do esperado. A gente sabe que esse fundo ele roda, né? Ele sempre rodou, ele roda e tá programado para rodar acima do CDI. Mas aí é o primeiro mês do ano que a gente consegue ter uma performance, enfim, muito próxima aí ao CDI, tá? E aí o principal ponto é que o nível de carrego mais alto, né, da carteira foi suficiente aí para absorver esse aumento do spread, essas perdas na marcação ao mercado dos papéis, tá? Então, enfim, isso aí também dá um pouco do indício, né? Essa redução, né, na dimensão da abertura do spread, né? Enfim, que também traz uma redução aí da volatilidade. Já começa a dar um indício de que o mercado está chegando à exaustão aí desse movimento de abertura de spread, né? Então, acho que apesar, né, de ter sido um mês ruim, já começa a dar indício de que a gente está chegando muito próximo aí ao fim desse ciclo de aumento de taxas, tá? E aí, sim, quando a gente vai olhar para o fundamento, né? Então, a gente tem batido bastante nessa tecla, né, de que o fundamento para o mercado high grade ele continua bom, tá? Então a gente tem visto aí os resultados que as empresas têm mostrado, nível de alavancagem muito baixo, ainda próximo dos mínimos históricos, mesmo um nível de rentabilidade muito bom, então dão aí uma boa saúde financeira para enfrentar esse momento aí de uma taxa de juros um pouco mais alta, enfim, esse momento aí um pouco mais desafiador. Então, para o mercado high grade, né, que é o mercado que o fundo atua, a gente, enfim, tem um fundamento positivo. Claro que sempre vale, né, a nossa ressalva aqui de que setores aí que são mais cíclicos, empresas que estão mais alavancadas tendem a ser evitados. E até pegando um pouco o gancho disso, né, acho que o mês de abril, principalmente na primeira quinzena, trouxe aí um pouco de umas novidades um pouco mais positivas nesse sentido, né? Então a gente viu aí alguns dados de inflação saindo, né, vindo com uma cara um pouco melhor, que ajudaram aí enfim, o mercado ter um pouco, né, do horizonte de que em algum momento desse ano a gente pode ter um início aí do ciclo de queda de juros, o que tira um pouco pressão desses setores, né, dessas empresas que estão mais alavancadas, tá? Então, pensando prospectivamente, a gente começa a ver aí, enfim, um cenário um pouco melhor, né? Talvez aí em algum momento a virada de chave para isso. Assim como na parte do crescimento econômico, né? Também a gente tem visto aí dados um pouco mais fortes que também nos ajudam aí um pouco, né, no cenário macro. Já sobre o valuation, então a gente viu esse mês ainda um movimento de abertura de spreads. Claro, foi bem menor, né? A gente está aí acumulando no ano praticamente aí 85 bips de abertura de spread em taxa média, né, dos papéis aí, tirando os papéis de Light, de Americanas que tiveram uma abertura muito forte. Quando a gente olha a média aqui dos papéis, eles abrem no ano aí próximo a 85 bips. Durante o mês de abril, a gente viu aqui uma abertura aí de aproximadamente 10 bips, tá? Então, ainda uma abertura, mas em um nível bem menor, mas ainda uma abertura. Então, também joga aí o valuation, que já está no nível muito bom, para uma coisa ainda melhor. E por fim, o fator técnico, né, que é o que tem, enfim, que é o que até tem tido mais peso, né, e tem justificado um pouco aí essa performance um pouco pior, né, no ano,
a gente ainda vê, né, em retorno negativo, então a gente ainda está vendo resgate nos fundos de crédito pela indústria. Esse resgate ele vem diminuindo, mas ele não acabou, né? Então acho que isso é um pedaço importante também. Então a gente continua a ver resgate nos fundos. Mas assim, essa diminuição de volatilidade, os fundos já rodando um pouco melhor, isso tudo aliado aí, né, ao fundamento um pouquinho melhor e a esse nível de taxa melhor, a gente imagina que em algum momento do tempo a gente esteja chegando próximo ao fim desse movimento de resgate, e aí sim o fator técnico possa sair aí desse campo negativo e voltar para um campo neutro, que só de ir para o campo neutro todos os outros fatores estão bons, assim a gente já vê uma melhora considerável para o nosso mercado. E aí, falando um pouquinho mais, né, especificamente aí do mês de abril de mercado primário e mercado secundário, então o mercado primário está bastante fraco, tá? A gente teve pouquíssimas emissões, assim, quase nada, muita coisa ficando diretamente com os bancos, poucas coisas vindo ao mercado, acho que o ambiente ainda não é propício, tá, para o mercado primário, então a gente teve a emissão do Sanepar, mas teve mais alguma outra coisa, mas são pouquíssimos nomes, e a gente ainda vê um mercado um pouco reticente com o mercado primário, assim. Então acho que é uma coisa que vai andar junto, essa melhora do fator técnico também vai trazer junto para si o mercado primário de volta, tá? Então, enquanto isso a gente tem visto aí as coisas ficarem mais, as emissões ficarem mais com o banco, e também um pouco aquele cenário de que as empresas fizeram uma boa parte da rolagem no ano passado, né? Então esse ano a necessidade de captação ela tá menor, tá? Então você juntar uma demanda bem mais fraca por ativo com uma oferta também que, enfim, que ela é mais fraca, porque as empresas não precisam tanto captar agora, torna aí o mercado primário, dão espaço, né, para o mercado primário ficar fraco durante esse tempo. Mas a gente imagina aí que nos próximos meses ele deva voltar. Por outro lado, o mercado secundário, a gente continua vendo aí volumes de negociação acima do padrão histórico, tá? Então, todo esse movimento de resgate que a gente vem vendo nos fundos está sendo acompanhado aí por uma liquidez bem grande no mercado secundário e até tem gerado aí um pouco esse aumento dos spreads. A gente imagina também que esse mercado secundário em algum momento ele volte aí, né, o nível de liquidez, né, o nível de negociação pro padrão histórico, né, ao passo que a gente tem aí a diminuição desses resgates, e aí sim uma normalização maior entre o mercado primário e secundário. E aí, por fim, né, prospectivamente, acho que a gente tem tido aí um ano desafiador, mas dentro do possível, acho que a gente tem conseguido, enfim, manter uma performance controlada e a gente tem uma perspectiva aí positiva para o resto do ano, tá? Então, né, pelos fatores que a gente fala anteriormente, né? Então, o fundamento a gente vê com bons olhos, o valuation tá muito bom, assim, a gente vê prêmios muito bons. E o fator técnico, em algum momento do tempo, a gente imagina que pare de pressionar o mercado e ajude aí ao resto do ano os fundos, né? Os fundos de crédito, nosso fundo aqui ter uma performance melhor. Acho que é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição.